Arli parar lá. Tirar o mito lá. O Sperling tá dando as porradas. Conectou. Tá. Parece, oi, parece? Pronto. E agora? Agora ajeitou. Pronto. Nona sessão ordinária do dia 14 de junho de 2021. Antes de iniciarmos, esclareço que a presente sessão ordinária está se iniciando às 19 horas devido ao disposto do artigo 3º do Decreto Estadual número 65.680, de 7 de maio de 2021, na qual suspendeu as atividades não essenciais das 21 horas às 5 horas. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Chamada do expediente. Vereadora Ana Priscila Nunes Cervelin. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Gisele Rodrigues Simões Tamelini. Ausente. José Adão Sanavil. Presente. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Shigenori Massuda. Presente. Ramiro de Almeida Afonso. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Sara Barbosa Faria. Cadê a Sarinha? Presente. 8 presentes, senhor presidente. Havendo número legal em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 79 de 2021, do Gabinete do Prefeito, datado de 10 de junho de 2021, que encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta nobre Casa de Leis o projeto de lei número 22 de 2021, que dispõe sobre o prolongamento de via pública no município de Galha, mais especificamente a Rua Oswaldo Cruz. Solicitamos, nos termos do artigo 13º, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os respeitáveis edis que compõem esta nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para aprovação do projeto de lei. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, Prefeito. Ofício número 80 de 2021 do Gabinete do Prefeito, datado de 10 de junho de 2021, que encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta nobre Casa de Leis o projeto de lei número 23 de 2021, que dispõe sobre o prolongamento da via pública no município de Galha, mais especificamente a Rua Dona Aida Baganha Ferreira. Solicitamos
nos termos do artigo 13º, parágrafo 5º da Lei Orgânica e do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os respeitáveis edis que compõem esta nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para aprovação do presente projeto de lei. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, Prefeito. Ofício número 81 de 2021 do Gabinete do Prefeito, datado de 10 de junho de 2021, que encaminha projeto de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta nobre Casa de Leis o projeto de lei número 24 de 2021, que dispõe sobre alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2021. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para apreciação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, por se tratar de dotações cujas justificativas seguem em anexo. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, Prefeito. Ficam considerados objetos de deliberação os projetos de lei número 022 de 2021, 023 de 2021 e 24 de 2021, a fim de o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Indicação parlamentar número 38 de 2021 sugere melhorias no bairro Santa Terezinha. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja aferida a viabilidade e possibilidade de ser promovida a construção de uma praça e ou área de lazer no bairro Santa Terezinha, mais precisamente na região compreendida pelo quadrilátero formado pelos logradouros da Rua Dona Aida Baganha Ferreira, Rua Vereador Mauro Rodrigues da Silva, Rua Piracicaba e Avenida Martiniano Inácio Gonçalves, já que na citada área não há qualquer espécie de espaço público reservado para o lazer dos moradores. Câmara Municipal de Galha, em 10 de junho de 2021, Sara Barbosa Faria, vereadora. Indicação parlamentar número 39 de 2021 sugere aumento de horas de atendimento na área de fisioterapia. A presente indicação se justifica a fim de que seja aferida a viabilidade e possibilidade de ser deferido o aumento de horas de atendimento das fisioterapeutas vinculadas à Prefeitura Municipal de Galha, sendo, no mínimo, 2 horas extras diárias, já que, com o aumento de número de pacientes pós-Covid, houve considerável aumento na demanda dessa espécie de serviço, majorando, assim, a quantidade de atendimentos. Câmara Municipal de Galha, em 10 de junho de 2021, José Adão Sanavio, vereador. Eu falei com o Renato, eu não vi o projeto. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário desta Câmara Municipal, determino que sejam as mesmas encaminhadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que atenda o que julgar cabível. Terminando o expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Não há expedientes diversos, Vossa Excelência. Diante da inexistência de expediente recebido de diversos e nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos. Ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária, para discussão e votação dos projetos de lei 022 de 2021, 023 de 2021 e 024 de 2021, todos de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Galha, São Paulo.
pode começar? Pode. Tá. Tá. Vamos começar. Convido o senhor primeiro secretário para fazer a chamada para a ordem do dia. Chamada da ordem do dia. Tá ligado? Tá. Vereadora Ana Priscila Nunes Cervelin. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Gisele Rodrigues Simões Tamelini. Não, né? José Adão Sanavil. Presente. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Shigenori Massuda. Presente. Ramiro de Almeida Afonso. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Sara Barbosa Faria. Presente também. 8 presentes, senhor presidente. Diante da inexistência de pauta reservada para a ordem do dia, passaremos imediatamente às explicações pessoais dos senhores vereadores. Tem a palavra vereadora Priscila, vereador Nito, vereador Ricardo, vereadora Maria José. Boa noite a todos. Eu gostaria, assim, de falar dos meus requerimentos que foram negados. O primeiro, Deus existe. O segundo, eu gostaria, assim, de falar sobre o requerimento que eu pedi sobre os componentes do Conselho do Fundeb. Eu fui até um pouco denegrida, porque eu tinha que sentar atrás de uma cadeira, atrás do computador e olhar o diário oficial. Eu tinha olhado, sim, bastante. Fui embora, olhei de novo, tudo bastante. E foi um requerimento que, se fosse passado para a prefeitura, talvez fosse incomodar um funcionário ou assim, né? Porque tudo estaria no diário oficial da prefeitura. Eu continuei olhando porque eu olho sim o diário oficial. E essa portaria com os nomes do Conselho do Fundeb está aqui na minha mão. Foi no dia 7 de junho. Então, a última sessão foi no dia 31, né, de maio. E a portaria está aqui com todos os componentes do Conselho do Fundeb, que foi no dia 7 de junho, essa portaria. Então, eu acho que quem fez essa portaria também, eu acho que ela não olharam muito a lei, né? Porque tem certas coisas aí na lei que fala sobre essa portaria. Então eu gostaria, assim, de ter falado isso aqui, porque eu olhei e realmente não estava naqueles dias que eu perguntei, quando o meu requerimento foi negado. Foi no dia 7 que saiu essa portaria. Então, tá aí os nomes dos componentes, eu olhei, e eu gostaria que a pessoa que fez a portaria olhasse bem a lei que exige os conselhos do Fundeb. Então, tá aqui na minha mão, isso aí. Então, a gente fica às vezes até triste com isso que acontece, que me mandaram até fazer uma análise e tudo, né? Então, eu fico assim até um pouco triste com isso, porque realmente saiu depois de eu perguntar, né? Obrigada pela palavra. Vereador Ramiro, com a palavra.
Boa noite a todos. Inicialmente eu quero falar, até como resposta do requerimento não aprovado, ele solicitava uma coisa que não existia ainda naquele tempo, então entendo ainda inoportuno. Quanto a questionamento de que não observou a lei, de fato, eu estive falando hoje com o chefe do administrativo, o prefeito, e ele notou a irregularidade, vai providenciar um novo ato corrigindo. Inclusive, eu acho que é uma pena, a gente sempre luta contra o erro, ninguém é favorável a fazer um ato viciado, né, anulável e por aí vai, mas eu acho que é uma coisa até que meio que acontece. Por exemplo, a dona Maria, excelentíssima vereadora Maria José, fez um... Excelentíssima não, isso se usa nos fóruns. Excelentíssima vereadora está na nossa lei orgânica, minha querida. Está lá prevista, a gente deve usar o termo. O diretor jurídico pode confirmar. Tem lá logo nos artigos primeiros. Mas também foi proposto um projeto de ética e alguns trechos, eles são, não todos, óbvio, são idênticos aos da lei de Londrina. E tem várias ADINs do judiciário, ADINs, ação direta de inconstitucionalidade. Então eu estou usando isso, inclusive, para justificar que, infelizmente, a gente comete alguns equívocos, né? Eu estou com a lei aqui de Londrina, né, que serviu de parâmetro para a confecção do, pelo menos, vários lugares são o mesmo texto. E na própria lei de Londrina já sofreu várias ADINs. ADIN, deixa eu contar aqui os... 1.148.050, dígito 7, né, o número da ADIN. A ADIN é ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, de fato, não vejo má fé nem no projeto, nem no erro da prefeitura, mas é normal a gente, né, cometer alguns erros. Inclusive, tem até outros erros, né? Por exemplo, foi renumerado o artigo incorreto, deixa eu achar aqui, lá no artigo 24, falta o inciso 1º, né, o inciso, no artigo 26 foi incluído mais um texto e não foi renumerado corretamente, ficou faltando a questão do inciso 8º, né, então são situações que são corriqueiras, tá, dona Maria, de a pessoa está trabalhando, eu entendo, inclusive, que são situações que acontecem mesmo, né, as ADINs, tal, a falta de observação na legislação, né, de origem que deu base e até nos julgados, né, então são bastante. E tem até um trecho que Vossa Excelência tirou do seu texto e eu estou pensando em emendar o projeto que foi feito por mim e pelo presidente, porque, embora você não colocou o texto dessa forma, da forma como está lá em Londrina, eu achei muito bacana, que é referente, estou procurando aqui, que já faz algum tempo que eu fiz essa lição de casa, que é o artigo 23, né? Ele fala que o vereador apresentará obrigatoriamente as seguintes declarações. E uma delas é a declaração de bens. E ele pede declaração de bens imóveis, móveis, semoventes, dinheiros, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior que compõem o patrimônio privado, inclusive todos os passivos de sua responsabilidade de valor igual ou superior, ou seja, tem que declarar tudo que tem e o que não tem mesmo, né? Então eu achei muito bacana, embora Vossa Excelência retirou do seu projeto e pediu uma declaração resumida de bens, eu estou pensando seriamente em editar o projeto que eu e o presidente propusemos, no sentido de colocar isso, que eu acho que o vereador tem que mostrar transparência. É uma obrigação do vereador, né? E da forma da lei de Londrina me serviu bastante de parâmetro, eu não conhecia. Foi um prazer conhecer, embora eu acho que o nosso projeto é mais a cara de galha, ele é mais resumidinho, mais de acordo com a nossa lei orgânica, que detalhes que são tratados pelo projeto de Vossa Excelência já estão tratados na nossa lei orgânica, então eu acho que, né, defendo o meu projeto, meu e do presidente, com auxílio do nosso diretor jurídico, mas enfim, achei muito bacana, né, e é uma questão que aí eu acho que até serve como justificativa. Errar, a prefeitura errou, já conversei com o prefeito, já reconheceu o erro, né, que não foi observado, não foi por ele, ele tem inúmeros secretários que fazem todo o serviço e foi uma falha aí no trâmite,
vai ser corrigida para que não haja prejuízos para a sociedade, para a municipalidade e principalmente para o recebimento de verbas, que foi o motivo da alteração da legislação. Obrigado, presidente. Olha, tá bom isso aí tudo, mas hoje eu estou me referindo ao erro, porque me mandaram sentar numa cadeira atrás de um computador. Então, eu sempre olhei isso aqui. Quer dizer, eu fui denegrida. E eu acho que os vereadores tinham que ter lido tudo sobre o que eu pedi, o requerimento, e saber quando que saiu. É eles que têm que olhar também o Diário Oficial. Porque eu fiquei muito sentida com isso. Você me entendeu? É isso aí. Agora, o negócio de ética, eu sei por que eu entrei com essa lei e não vou falar agora. Mais para frente, eu vou falar sobre essa lei de ética que eu entrei. Eu fui também denegrida também. Eu acho que até agora que eu estou aqui na Câmara, eu não faltei com o respeito de ninguém. Graças a Deus. A minha idade não me deixa fazer isso. Então, eu nunca desrespeitei ninguém aqui nessa Câmara. Nem os outros anos, nem agora. E eu realmente olho, todo dia eu olho o Diário Oficial. Então eu fiquei sentida, não do requerimento não passar, porque eu sei como que é a política, tudo isso aqui. Mas realmente não estava, tanto que foi aqui, ó, está aqui, dia 7. Todos os conselhos, a gente sabe, errar é humano. Errar é humano. Tudo bem, né? Eu estou aqui, eu sempre voto a favor das coisas, umas coisas ou outras, mas eu acho assim, que a gente tem que ser um pouquinho mais respeitada, né? É isso aí, só isso que eu peço. Até como a vereadora teve oportunidade aí de resposta, eu vou pedir também a oportunidade de resposta, mas eu queria deixar bem claro que, da minha parte ao menos, nunca houve falta de respeito. Houve sim, na primeira sessão, Vossa Excelência, Dona Maria, me questionando, infelizmente está gravado, depois a senhora pega, porque a senhora, enfim, mas eu nunca desrespeitei a senhora, nunca. A questão é que a senhora veio fazer perguntas do mesmo tipo desse requerimento pessoalmente para mim naquela época, na primeira sessão, e na segunda sessão, ou na sessão posterior, não sei se era ordinária ou extraordinária, mas na posterior, novamente a senhora veio fazer esse mesmo questionamento e eu sim peguei no Diário Oficial. Quanto a esse não estar publicado, a senhora mantém aí o que eu tinha dito. Infelizmente, se não está publicado, a senhora quer saber a nova composição de uma coisa que não foi publicada, que não existe ainda, que foi publicada no dia 7, a senhora estava perguntando no dia 30. Eu não tenho como perguntar uma coisa que não foi feita. Então, a senhora me desculpa, mas se referiu a mim como desrespeitoso, não sei se foi o caso, eu acredito que eu não fui, e se fui, foi na mesma medida que Vossa Excelência foi comigo. Na mesmíssima medida exata. Pois Vossa Excelência veio me questionar coisas que tinham saído no Diário Oficial e você queria saber, na qualidade de líder do governo, coisa que não existe no regimento interno. Não existe requerimento para explicação de líder de governo. A função do líder de governo é defender o projeto de lei enviado pela prefeitura. Pode pegar lá, a gente tem prerrogativas de usar o tempo residual. Eu não sei se é por isso, né, eu sou novato, mas acredito que seja por isso, eu venho falando por último. E todos os tempos que Vossa Excelências não usam, eles são residuais meu. Isso é uma prerrogativa prevista na lei orgânica, enquanto líder da Câmara. O dia que eu deixar de ser, vou entender, vou usar meus 10 minutos. Até esse direito de resposta ele não existe previsto em lei, se a gente achar prudente, teria que incluir na legislação orgânica. E entendo que não fui desrespeitoso, entendo que estou tratando Vossa Excelência na mesma medida que fui tratado na primeira e segunda sessão, por Vossa Excelência. E eu, sim, né, mas era uma pergunta que era para... Eu não inventei regra, Dona Maria. Infelizmente está na lei orgânica. A senhora, como participante de outras legislaturas, se entende que deveria ser dessa forma da senhora, devia fazer uma proposta e tentar aprovar na Câmara. Não sou eu que devo ceder
aos ditames, né, vamos dizer assim, que Vossa Excelência se habituou a fazer, sendo que eles não são previstos em lei. Não só queria dizer que nem acerca do voto, do requerimento, o meu pai também ele já foi vereador aqui nessa Casa de Lei e muitas das vezes foram barrados também os requerimentos dele. Meu pai já foi vereador aqui, foi junto com o pai do vereador Ricardo, tá? Então, quer dizer, isso é um voto particular de cada vereador, né? E que nem acerca da. A senhora está falando que a senhora fez o pedido em um dia e depois foi feito o decreto em outro dia. O que tinha prazo era a lei. E a lei se cumpriu no prazo determinado. Agora o conselho, ele não tinha prazo para ser feito. O problema que atrasou muito foi aonde que precisava de uma associação da sociedade civil. E aonde que eles rodaram galha e foi difícil de achar. Aí onde que encontraram no sindicato rural e ainda para poder colocar uma pessoa do sindicato, as pessoas não querem se envolver com isso. E o outro caso também era que da escola, um aluno de 18 anos, e aonde o terceiro colegial hoje, a maioria dos alunos tem quantos anos? 17 anos. E quando se acham com 18 anos, eles não querem se envolver com esses atos. É difícil. É difícil uma pessoa hoje, a gente chegar na sociedade e falar a uma pessoa, olha, eu vou fazer aqui, vou fazer uma comissão aqui e preciso de você. Quem que está disponível? Ninguém. Nós somos muito cobrados, mas na hora que às vezes a gente precisa de uma pessoa para fazer parte, muitos não querem. Então, o atraso não, assim, um pouquinho da demora, foi por causa que não tinha pessoas da sociedade civil que estava com interesse de participar e achar um aluno com 18 anos com interesse também de poder participar. Mas logo quando eles conseguiram, se enquadrou, aí fecharam o quadro e aí fizeram a publicação. Teve o erro que o doutor Ramiro falou, mas já vai ser solucionado. Convido. Tá, vamos. Tá. Tá bom. Tá. Olha o Diário Oficial e fez aquela pergunta para mim na primeira sessão. Só observando, senhor presidente. Tá bom. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária. E já logo, em seguida, daremos início aos trabalhos da 18ª sessão extraordinária do dia 14/6/2021. Décima oitava sessão extraordinária do dia 14/6/2021. Convido o senhor primeiro secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Chamada do expediente, vereadora Ana Priscila Nunes Cervelin. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Gisele Rodrigues Simões Tamelini. José Adão Sanavil. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Newton Shigenori Massuda. Presente. Ramiro de Almeida Afonso, presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Sara Barbosa Faria. Sara está lá. 8 presentes, senhor presidente.
Havendo o número legal, dou por aberto os trabalhos da 18ª sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 022 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que se dispõe sobre o prolongamento da via pública do município de Galha, mais precisamente, Rua Oswaldo Cruz. Em discussão, projeto de lei número 022 de 2021. É, 022, Oswaldo Cruz. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 22 de 2021. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários que se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 022 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que dispõe sobre o prolongamento da via pública do município de Galha, mais precisamente a Rua Oswaldo Cruz. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 023 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que dispõe sobre o prolongamento da via pública do município de Galha, mais precisamente Rua Dona Aida Baganha Ferreira. Em discussão, projeto de lei número 023 de 2021. A Rua Aida também, nesse sentido, ela precisa ser regularizada, porque ela também é pendente de regularização. Se não me falha a memória, no croquis que veio junto com a lei, desde a Rua... sumiu o nome? Desde a Rua Mauro Rodrigues, né? Então, para baixo, ela seria a estrada vicinal Galha-Fernão. Então, é uma regularização até o cemitério, que regulariza aí o caminho até a popular Silvino Zaniboni. Também essas outras áreas, né, que provavelmente no futuro serão de expansão urbana, que é nem ali para o lado do Curre, do outro lado do Pedrinho. Não sei se o Nori talvez tenha também algum interesse. E também chega até o final do espaço do IZE, do Instituto de Zootecnia, onde o município também está pleiteando projetos junto ao Instituto, né, para desenvolvimento dentro do município. Então, interligaria aí tudo isso. Não é uma regularização, como que eu posso dizer, no sentido de que faltava guia, isso já foi feito, mas documentalmente está sendo regularizado, porque desde a Mauro Rodrigues ela não existia a da Baganha Ferreira. Ela era somente estrada vicinal Galha Fernão, aí tem o número
tudo mais, conforme padrão de estrada vicinal. Então a estrada vicinal vai passar aí após o cemitério. Obrigado. Vereador Nito? Boa noite a todos. Deixei para falar agora aí só nesse projeto, que o anterior é o mesmo, né? Faço aí as palavras do vereador Ramiro, as minhas aqui, e eu concordo assim com esse tipo de expansão, de criação, de ampliação, porque acaba gerando o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento do município é o que a gente precisa, né? Independente aí de às vezes estar podemos dizer assim, na propriedade de pessoas mais próximas, isso ou aquilo, mas eu acho que é importante essa regularização dessas áreas para que a cidade possa ver um desenvolvimento melhor e maior e mais, podemos dizer, mais organizado, né? Porque depois que for regulamentado, vai caber ao proprietário ou às pessoas que vão fazer a criação de novos loteamentos ou venda de lotes, que aí vai caber a seguir os critérios que já são existentes, né? Que já existem via cartório e tudo mais. Então não são coisas simples. Então cabe a nós dar esse primeiro passo, né? Para que a cidade possa aí ter o seu possível desenvolvimento. E como a gente já estava conversando lá atrás, de a gente estar criando outras maneiras de estar regulamentando outras situações, né? Inclusive coloquei aí para a gente criar uma lei genérica, né? Para que futuros empreendedores, futuros empreendimentos que possam acontecer no município, né? Possa ter um norte a seguir, né? Tenha um regulamento a seguir. Então, para que comece correto, né? Não começa, depois regulamenta ou regulariza. Não, existe um regulamento e existem as regras que devem ser seguidas, né? Então, assim, o que a gente precisa, né, no momento é regularizar as que existem. Então, existem áreas hoje que a gente sabe que, inclusive outras áreas que precisam ser, de certa forma, regularizadas no município, né? Mas nós não podemos chegar lá e falar, não, agora aqui tem rua tem que ter 10 metros, a rua tem 5, vai quebrar muro. Não, nós precisamos adequar e fazer as coisas de maneira assim, mais, de certa forma, um pouco maleável. Agora, os que estão iniciando, ou os que vão ser iniciados, tem que ter uma regulamentação, realmente. Então, que a gente possa estar, assim, num futuro bem próximo, que a gente possa estar criando essa lei aí genérica de expansão, né, para chácaras de recreio, que for o caso, até para loteamentos, que existem pessoas interessadas em fazer isso no município, né? Inclusive eu conversei com uma pessoa que é Edgar, se tem propriedade na nossa cidade, tem pretensão de fazer. Só não fez ainda porque não existe algumas leis que já existem, por exemplo, em Garça, Duartina, Piratininga, Marília, né, para esses tipos de chácaras de recreio ou até mesmo loteamentos. Então a gente precisa começar aí abrindo um pouco os olhos aí, enxergando um pouco mais longe, para que a gente possa estar abrindo espaço para o desenvolvimento da cidade. E nós na responsabilidade aí de estar criando os critérios aí necessários para que o desenvolvimento seja de maneira correta, né? Então é isso. Obrigado. Se me permite a palavra, até para complementar o que o vereador... Obrigado, dona Maria. Até para complementar o que o vereador Nito disse, porque é de suma importância, todas as legislações que existem nessa área, são estaduais ou federais, elas são legislações amplas, que eu quero dizer, elas são genéricas, não detalham exatamente o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, até colocam um rol mínimo de estrutura que tem que ter, como iluminação pública, calçamento, guia, proximidade de escola e centro de saúde,
que acho que são 3 quilômetros e por aí vai, pode ser compensado por outros requisitos e tudo mais. Mas o que o vereador Nito estava dizendo que é muito importante é que a gente precisa criar um mecanismo de facilitar essa regularização, para a pessoa já chegar regular. Porque eu, quando estive secretário do planejamento, lidei com isso lá, o que acontece que, com a legislação que existe, cabe ao prefeito concordar ou não concordar com a expansão urbana. Não existe requisitos. O prefeito, nesse caso, é obrigado, o prefeito, nesse caso, não é obrigado. Posso dizer que, na época, todos os pedidos foram atendidos, em especial o da Selma e do Martinelli, que foi no meu período. Então, a da Selma é uma regularização, porque, né, e do Martinelli ele já começou todo regularizadinho, todo organizadinho, e parece que agora ele já está na fase de aprovação do projeto estrutural. Só que a maioria das pessoas, quando vão começar, eles não têm esse norte regulamentado da lei municipal que diz de forma clara e objetiva, é assim, assim que faz. Então, e eles nem sabem se vai ser aprovado. E o que acontece é que, na prática, as pessoas vivem na ilicitude, e como no município X não aprova, no município Y eu vou fazer irregular também, porque não vai aprovar. Então, deixa claro para toda a população, seja do nosso município, ou seja, né, fora do nosso município, que queira que investir, que existe uma porta que vai estar aberta mediante algumas condições. Óbvio que a gente tem que pensar nessas condições para proteger o interesse público, o interesse social, a saúde pública e por aí vai. Mas que essa porta seja aberta e o investidor tenha a certeza que ele, preenchendo os requisitos, ele vai conseguir fazer o investimento dele e ter um retorno do investimento dele. Então, o que o vereador Nito disse é muito importante nesse sentido, a gente regulamentar e ter um conjunto de regras estruturadas para que ninguém comece irregular, para fomentar esse tipo de projeto de modo regular e promover o progresso do município e a expansão da cidade, né? Acredito que seja isso. Obrigado. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 023 de 2021. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 023 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que dispõe sobre o prolongamento da via pública do município de Galha, São Paulo, mais precisamente a rua Dona Aida Baganha Ferreira, providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. E finalmente entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 024 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018-2021 e LDO para 2021, e abertura de crédito adicional especial experimentar no orçamento de 2021. Em discussão, projeto de lei número 024 de 2021. Encerrada a discussão e votação, projeto de lei número 024 de 2021. Os favoráveis permaneçam sentados ou em silêncio e os contrários se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 024 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que dispõe sobre alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2021 e abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento de 2021. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo prefeito municipal para fins de sanção. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores que se encontram fisicamente e que participou dos trabalhos de forma remota, bem como os internautas que nos acompanham pela web. Uma boa noite e que Deus os abençoe.